Boa noite, amigos do Trilha Espírita. Hoje, quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Estamos aqui para mais uma live, para que a gente possa aprender um pouco mais. E hoje nós vamos ter um convidado, o João Carlos Nascimento. E ele já entrou aqui, vou convidá-lo para entrar comigo na sala. Boa noite, Sinara, querida, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão entrando. Convidei aqui o João Carlos. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Boa Olá, noite, João. Jane. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia. Estou te ouvindo bem. Então tá bom, vamos arrumar só as cabeças aqui para não ficar Sim, cortando. verdade, né? O celular tem que ficar em pé, né? Sim, em pé. No Tá, Instagram é. Mas tá tá. ótimo, eu estou te vendo bem, estou ouvindo bem. Uma satisfação recebê-lo novamente aqui no Trilha Ah, é e um prazer. uma oportunidade, né, para todos nós. Sim. É a segunda vez que o João Carlos está conosco aqui no canal. Para quem não acompanhou a primeira live, o João Carlos Nascimento é um trabalhador na seara espírita, é uma das lideranças aqui na área de estudos da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, um estudioso. Espero que um dia eu consiga lembrar de todos os personagens das obras do André Luiz como você, João Carlos. Eu acho isso incrível, mas a nossa diferença é que você começou antes, né, meu amigo? Sim, verdade. Então, hoje o João Carlos nos trouxe um tema que eu achei assim, foi você que sugeriu, né, João? Então eu achei a princípio bem enigmático, eu falei, nossa, mas ressurgiremos. O que que significa? E fiquei pensando a respeito, né? Até te perguntei mais ou menos um norte, mas confesso que eu estou curiosa para assistir a live, como todas as pessoas que vão entrar aqui. E eu te proponho hoje uma dinâmica diferente para nossa live. Tá. Então, primeiro, porque normalmente a gente faz um bate-papo. Então, eu Sim. sugiro que você faça a sua explanação. Eu vou ficar aqui ouvindo. Quem estiver aí assistindo, que queira fazer alguma pergunta, pode fazendo, eu vou anotando. E ao final da sua explanação, João Carlos, a gente conversa, tira dúvidas, enfim, para que não haja aí uma interrupção, né, da sua linha de raciocínio e que a gente possa aproveitar da melhor forma tudo que você preparou para que a gente aprenda nessa noite. Então, muito bem-vindo e a casa é Obrigado. sua e fique à vontade. Tá bom, beleza. Obrigado, então, Jane. Então a gente vai contar uma história, né? Sempre os temas sugeridos são obras que nós lemos, obras espíritas, né? Nós gostamos de estudar Kardec, André Luiz, Joana de Ângeles e Amélia Rodrigues. Então é dessas obras que a gente tira esses temas, né? Na É, verdade, na verdade estão escritos lá, né? São temas que estão escritos lá. Então eu vou contar uma historinha para vocês. As horas transcorriam pesadas e lentas sob os fardos da amargura. Apagaram-se as lâmpadas da esperança e as alegrias murcharam nos corações marcados pela dor significativa. As sombras que mantinham os discípulos presos na amargura eram provenientes do remorso em função do testemunho negativo que todos eles deram no episódio do Calvário. Passado aqueles momentos mais rudes, eles se deixaram vencer. Alguns
na casa da família Marcos, outros em Betânia e os demais na casa de amigos. Eles perceberam a imensa e impreenchível falta que o mestre deixara. Eles não sabiam dizer a razão pela qual permaneceram em Jerusalém, a cidade de todas as amarguras, da traição, do medo, da negação. É certo que Jesus dissera que ele retornaria 3 dias depois de morto, e eles acreditaram. Mas agora não sabiam mais em que acreditar. E perceberam o tamanho da ingratidão a que deram mostras. É que o medo, esse terrível adversário da alma, ele impede o raciocínio claro. E o remorso é uma espécie de vérmina a corroer por dentro a consciência culpada. E o medo e o remorso são 2 adversários muito significativos que castigam a alma sem trégua. Jesus, abandonado, macerado pelos amigos, ele não se defendeu, ele não se queixou. Permaneceu estoico, corajoso, até o fim. E a cidade de Jerusalém parecia carregar um ar pesado. Os diálogos eram rumores e as consciências eram cavernas nas quais se ocultavam o medo sem justificativa. E os apóstolos, então, e outros, carregavam em suas consciências aquelas cenas trágicas da tarde do Calvário do Mestre. No entanto, no domingo, as mulheres, e tivemos aí há pouco, ontem, o Dia das Mulheres, Sim. Sim. Maria de Magdala, Joana de Cusa e Maria de Cleofas, no domingo, elas resolvem levar à sepultura óleo e bálsamos para o corpo de Jesus. E elas vêm do lado oposto do Calvário. Então, elas atravessam o Getsêmani, descem o vale do Cedron e contornam as encostas dos muros quase perpendiculares e chegam à região do Gólgota e se assustam com a impressão negativa daquele ambiente no momento de muito frio e ainda escuro, e seguem em frente. Mas se surpreendem na sepultura de Jesus com a presença de um jovem belo, de roupas alvinitentes, que lhes anuncia a ressurreição do Mestre e incumbe a elas a tarefa de avisar os discípulos, e em especial a Pedro, de que ele retornava antes deles para a Galileia. E elas então vêm agora de retorno por dentro da cidade, ainda escura pelas últimas sombras da noite, e as emoções que iam na alma dela retrata justamente esse ambiente do renascer do dia, desse ressurgir, que é o tema do nosso estudo. Porque elas se afastavam, então, daquelas cenas dantescas da crucificação do Mestre querido, para retornar às suas paisagens mentais, às cenas belas do encontro com ele nas tardes mornas na cidade de Cafarnaum. Perceberam novamente aquele semblante de amor e doçura
com que ele honrava a todos os seus ouvintes. E as manhãs claras em Dalmanuta, em Magdala, em Jericó, diante deles voltavam aos seus raciocínios. Elas sorriam, elas choravam. E elas também tinham medo. Medo do medo de fitar-lhe o semblante sereno depois do testemunho que todos deram no trágico episódio do Calvário. Medo de não se confirmar a mensagem do seu retorno. E também carregavam dúvidas cruéis, perguntas significativas na alma. E se vândalos tivessem arrastado a pedra e rompido os selos? E se não acreditassem nelas, porque qual era a da palavra feminina? Continuavam a se perguntar quem era aquele jovem? Quem era aquele jovem belo? Como o conhecia? É que, com essa ansiedade significativa, atravessando a cidade, é que a verdade tem um peso muito significativo para quem a carrega. Mas o mestre viera para todos. Os que o esperavam confiantes ou duvidosos. E ele viera rompendo as cortinas da morte, voltando da vida celestial para a vida comum, para nos mostrar que nós temos a eternidade da vida. E ao vir, não perguntou por Judas, não inquiriu a Pedro, não embaraçou a Tiago. Ele atendeu a todos da mesma forma como sempre fez, com um infinito amor. Atendeu a Tomé, avassalado por obsessores cruéis. Deixou para nós as últimas lições do seu messianato. E justamente a esperança. Né? Não uma palavra vã. Não uma palavra vã. A esperança para aquelas almas que estavam presas às cenas trágicas do Calvário. Com uma beleza luminosa do seu amor, mostrando a imortalidade da alma, numa cena mais bela do que aquelas que elas carregavam nos seus raciocínios, ao caminhar com ele pela região da Galileia. E ele deixou, então, para nós, esse legado de esperança, esse legado de confiança em Deus, a quem ele tanto amava. Então, para todos nós, quando as noites parecerem difíceis, como essa que precedeu ao Calvário do Mestre, lembremos das mulheres piedosas, que no domingo seguiram em frente para ofertar a ele bálsamo e óleo. E então, não desistamos. Se os problemas parecem difíceis e simultaneamente vierem as doenças, ainda assim, confiemos e sigamos em frente. Porque os problemas, eles são insígnias que nós devemos conquistar nos cofres das oportunidades da vida que Deus nos dá. E as doenças, como nós falamos em estudo, né? Hoje de manhã, né? São impostos que a vida tributa de todos nós. A doença está em todas as famílias, com todos nós. Né? E se armarem ciladas para nós, aquelas pessoas que carregam com iniquidade, praticando
desvios contrários à prática religiosa, ainda assim confiemos. Porque o Mestre foi crucificado por eles. E ele, naquela posição da cruz, não parecia ser o sublime governador do planeta e a sua causa parecia perdida. Se muitas vezes estivermos dominados pela tensão, pela angústia, a nos levar a um desânimo significativo, oremos, confiemos e sigamos em frente. Porque a tensão, a angústia que nos conduz é o contrário. Sem eliminá-las, nós é que devemos conduzi-las. E o desânimo é uma simples nuvem que a oração e a posição de confiança e fé espraia para muito longe, deixando novamente claro o céu da nossa alma. E por fim, quando a morte chegar, para todos nós, né, e a gente estudou hoje, na hora do almoço, né, o capítulo 1º, da segunda parte do Céu e Inferno, né, a passagem, quando a morte chegar e o medo desejar dominar os painéis da nossa mente, não permitamos. Não permitamos, porque sempre nós ressurgiremos das cinzas. Nós ressurgiremos e após a morte, nas colônias espirituais luminescentes, para continuarmos a seguir Jesus pelos caminhos formosos das Galileias espirituais. Então, Jane, era essa a primeira ideia, essa historinha que a gente queria contar para que todos pudessem compreender o tema do ressurgir. Maravilha. Eu fui, assim, anotando algumas observações, né? Você falou no começo de medo e remorso. E aí eu me coloquei lá na época, né? Quem não teria medo? Jesus falou que ele ia ressuscitar, por mais que as pessoas, os que o seguissem, né, as mulheres que foram ao sepulcro, é impossível não sentir medo, porque a gente tem medo, né, do desconhecido. E o remorso que você fala aqui é de Pedro, que você se refere? É o remorso de todos, né? O de Pedro é bem significativo. Apesar dele ter sido avisado por Jesus, né, que 3 vezes ele iria negá-lo, ele não aceitou, né, porém foi o que ocorreu. Mas sim, o remorso de Pedro foi mais significativo. Mas veja, todos eles deram um testemunho de medo, né, um testemunho negativo. Como diz Amélia Rodrigues, a gente está trazendo algo do livro da Amélia Rodrigues, né? Diante da crucificação daquele homem que era a luz deles e a nossa luz. Então, sim, de Pedro e de todos, né? A exceção de João. Mas João era jovem, então ele podia transitar, mas mesmo assim não receou. Né? Mas ele sendo jovem, não foi atacado pelos romanos, deixaram ele ali, junto com Maria. Ô João, uma questão assim que eu sempre fico me perguntando, né, e meditando a respeito, é a questão do silêncio de Jesus, né? Que você falou que ele não se defendeu. O que Jesus quis passar para a humanidade com esse silêncio perante Pilatos? Porque ele poderia ter se defendido. Por que não se defendeu? Qual que é o ensinamento para a gente disso? Vê, por exemplo, o Divaldo, ele muitas vezes é criticado por diversas pessoas na internet, mas ele nunca assumiu a postura de se defender, porque ele não quer ter um tempo, digamos assim, não quer perder um tempo na defesa de si próprio. Ele considera aquilo não digno de ser chamado a atenção e ele segue em frente com os seus trabalhos, com os seus estudos, buscando esclarecer, como diz Kardec, aqueles que têm interesse em conhecer a doutrina espírita.
Mas essa pergunta de você foi muito boa, porque num dos livros de André Luiz, eu creio que é Missionários da Luz, tem a resposta e tem a pergunta que você fez, né? E a resposta é a seguinte: se fosse para defender o mundo, Jesus o defenderia. Mas se fosse para defender a outros, ele defenderia. Mas ele não defenderia a si próprio, né? Ele não defenderia a si. Isso ia nos passar uma ideia justamente de uma preocupação mais significativa conosco mesmo, e não com os interesses alheios, e não com o mundo. Outro livro que fala disso é o livro Há 2000 anos. Já viu? Sim. Chega um trabalhador de Pôncio Pilatos, é Políbios, se não me engano, né? Políbios diz assim, o Pilatos pergunta, né? Políbios, e o que diz o prisioneiro? Ele não se defende? Não, senhor, ele não se defende. Ele é extraordinário na serenidade e na humildade. Ele se deixa conduzir como um cordeiro sem fazer uma reclamação, nem mesmo do abandono dos seus. E então, por essa postura dele, eu fui conversar com ele, eu tive compaixão, diz Políbios. E ele disse o seguinte, que ele poderia, na posição em que ele estava, convocar os anjos e destruir Jerusalém em 1 minuto. Destruir Sim. Jerusalém, toda a cidade e os seus moradores em 1 minuto. Mas ele não faria, porque ele seguiria a posição divina de renunciar pelo mundo para fecundá-lo, o mundo de luz, de uma conduta correta, de uma conduta digna, né? E eu disse a ele que ele poderia então recorrer à conversa de Políbios com Pilatos. E Públio Lentulus está presente dentro de um conselho, porque nem Pilatos não queria crucificar Jesus. Ele não entendia as suas palavras, né, como romano, mas ele o considerava pelos atos um homem extraordinário. Então, Pilatos, Públio e outros romanos não queriam crucificá-lo. O Políbios diz a Pilatos, eu mostrei a ele que ele podia recorrer à vossa autoridade, mas ele falou que não vai recorrer. Não vai recorrer, que basta a autoridade divina. Né? Então ele não recorreu para não se defender e fecundar o mundo dos seus ensinos. A semente que morre se multiplica em 1 milhão. E nós estamos aqui, né? Passado todo esse tempo a falar dele. Muitas vezes a verdade é com o nosso exemplo, né? Não vai adiantar a gente falar, trazendo para um contexto atual, que Jesus, a exemplo de Jesus, ele já estava condenado. Então, tudo que ele falasse ali não iria adiantar. E já haviam condenado, né? E nós, trazendo para a nossa realidade, quantas vezes nós condenamos também sem ouvir o outro lado? Sim. Quantas vezes a gente não dá oportunidade para o outro se manifestar? Principalmente nos dias atuais, onde muitas vezes nós não temos o conhecimento geral, amplo de todos os lados, e a gente começa a tomar partido. Então, esse silêncio de Jesus também nos ensina a isso, que às vezes é importante silenciar. Com certeza, né? Muitas vezes nós somos precipitados e concluímos antes da própria pessoa terminar o que ela queria dizer. Então, nós não nos armamos com os conhecimentos adequados, até mesmo se é uma pessoa querida, a conduzi-la a um bom caminho, por precipitação, sem ouvir adequadamente, concluindo precipitadamente, nós trocamos os pés pelas pernas, né? E perdemos as oportunidades de fazer o bem, sim. Sim. Verdade. A Sinara, que é uma seguidora nossa, está lá em Salvador,
Ela está perguntando o Prazer, seguinte: Sinara. o remorso seria a voz da consciência ouvida tardiamente? Ouvida tardiamente, porque, naturalmente, antes das condutas equivocadas que nós praticamos, nós recebemos o conselho dos espíritos melhores dos que nós, né, dos espíritos superiores, daqueles que participam do planejamento reencarnatório nosso. Nós não estamos sós no plano da nossa reencarnação. Então, sempre os espíritos estão a soprar. Não faça, ou faça tal coisa, né, que seja boa para não termos uma posição omissa de não fazer o bem. Porém, a escolha é sempre nossa. Eles nos sopram veladamente os conselhos, mas estamos livres para seguir a direção adequada ou o equívoco. E quando nós nos equivocamos, sim. Aí depois vem o remorso, né? Vem aquela dor significativa que também nós não podemos prolongar por muito tempo. Porque é justamente esse prolongar do remorso consciencial que nos atrasa, que nos prejudica, que nos pode trazer doenças da alma e doenças físicas, né? Quando fala em remorso, assim que me vem à mente, Maria de Magdala, por exemplo, ela não ficou prostrada, né, diante do que aconteceu com ela. Paulo de Tarso também. Meu telefone aqui que eu resolveu tocar, deixa ele tocar. Então, Paulo de Tarso também fez toda uma transformação. Pedro, né? Pedro também teve aquele momento que ele tomou consciência, mas aí ele fez daquilo um motivo. E é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Refletir, porque o remorso tem as fases. Eu não me recordo agora, mas nós temos lá como que é o nome? O Código Penal da Vida Futura. Sim. Né? E fala a respeito disso também, fala das fases, né? Que a gente vai passando, enfim. Em qual obra que está mesmo, João Carlos? Me ajuda aí, dá uma referência assim. É no Céu e Inferno, são 33 itens, o Código Penal da Vida Futura, né? E o que se destaca lá é o arrependimento, expiação e reparação, né? A gente se arrepende, mas não pode demorar significativamente do remorso, né? Vamos expiar, vamos passar por um sofrimento de caráter educativo, que naturalmente nos levará à bem-aventurança, porque a bem-aventurança surge para os aflitos, para os que sofrem, né? Porém, também é necessária reparação para pagar todas as faltas e as consequências das faltas, diz lá esse Código Penal da Vida Futura, né? Não lembro qual dos 33 itens fala disso aí. Maravilha. Sim, e Maria de Magdala, talvez, dos três, ela foi que, digamos assim, fez um trecho de caminhada transformador mais significativo, porque ela saiu dos equívocos das práticas sensualistas e sexuais equivocadas, que para todos nós são difíceis de nós avançarmos nessas questões sexuais, né, de nós nos libertarmos das práticas sexuais inadequadas. Não é nos libertarmos, é transformarmos, como a gente vê no livro Ação e Reação, o desejo do prazer para a busca de prazeres mais nobres. Por exemplo, estudar, praticar o bem, né? Contribuir no desenvolvimento das ciências, das artes, das indústrias, da prática do amor, de evoluir moralmente. Isso são transformações das buscas do prazer. E Paulo também, né? Porque Paulo, muito orgulhoso, carregou quando jovem erros graves. Ele provocou um êxodo na cidade de Jerusalém. Mulheres apanhavam de chanfalho, homens idosos, pessoas eram presas, pais separados dos filhos. Mas vejam como ele terminou a vida, né? Então,
Diz o próprio livro há 2000 anos, ele atravessou abismos. Quer dizer, ele vem de região abismal para ser recebido por Jesus, Abigail e Estevão no plano espiritual. E Pedro, que sim, se achava corajoso, né, dá um testemunho de covardia, de não coragem. Ele também está recebendo uma influência obsessiva naquele momento. Agora, você, não sei se você lembra, tem um livro de Amélia Rodrigues, muito emotivo. Uma vez eu estava no centro espírita, numa reunião mediúnica, e era a minha vez de trazer aquele estudo, né? E aí, quando eu trouxe aquele estudo, eu chorei, os espíritos choraram lá pelos médios, manifestar, tinha muita gente chorando com o livro da Amélia Rodrigues, porque quando Jesus voltou, aí ele perguntou assim a Pedro, Pedro, né, voltou, tu me amas? Aí Pedro, sim, eu te amo. Aí falou mais alguma coisa, aí voltou, Pedro, tu me amas? Aí a segunda vez que ele pergunta a mesma coisa. Aí o Pedro já se assustou, né? E lembra que ele negou Jesus 3 vezes. Sim, eu te amo. Aí fez mais alguma coisa, né? Falou mais algumas coisas. Pedro, tu me amas? Percebe? A terceira vez a mesma pergunta, parecia uma lança no coração do Pedro. Aí ele chorou, emotivo. Chorou significativamente e disse, Senhor, por que me perguntas 3 vezes? Tu sabes que eu te amo. E então, aquele sofrimento que ele passou, vinculado de não ter uma postura de coragem de defendê-lo, o levou mais tarde a vencer justamente essas dificuldades que ele possuía. Porque ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo, para não morrer igual a Jesus, ele pediu não posso, eu me crucifica de cabeça para baixo. Então, ele que não tinha aquela coragem não teve problema, porque nós somos espíritos eternos e aquelas virtudes que nós não possuímos, nós conquistaremos. E muitas vezes as falhas anteriores levarão ao acerto futuro, né? Nós não podemos deixar de ressurgir, de tentar, de prosseguir, de caminhar, porque aí nós vamos conseguir desenvolver em nós essas virtudes que ainda estão latentes em forma de semente nos nossos corações. Sim. Você falou sobre a passagem aí do sepulcro vazio, né? O que você acha? Não sei se você já criou uma ideia, né? Como diz o mineiro. Qual é o ensinamento central que Jesus passou para a humanidade com essa passagem do sepulcro vazio? De não ter encontrado o corpo? De não encontrar o corpo. Isso. Porque justamente, na minha visão, é que nós não temos que valorar os bens físicos, né? Os bens materiais. Né? Se o corpo de Jesus fosse encontrado, talvez estivesse aí uma peregrinação em direção àquele corpo, como há de muitos santos em determinadas igrejas, num caixão, mas não é de uma terra organizada, porque nós viemos da terra, né? São minerais organizados para a formação do nosso corpo. Mas nós temos que lembrar de Jesus vivo, de um Jesus atuante, de um Jesus que ele nos ama tanto e trabalha tanto por nós sem nos tirar o livre-arbítrio. Porque só há progresso se é voluntário. Se não é voluntário, estamos sendo, digamos, empurrados. Que progresso é esse? Não, tem que ser voluntário. Mas ele cuida de todos nós. Sabe aquela imagem que aparece Jesus grandioso, envolto, maior do que a própria Terra em si, naquelas imagens da internet? Sim. Aquilo ali é real. Ele é o governador do planeta e não só da área dos encarnados, né? Mas de todas as esferas, desde a região abismal, região de trevas, umbral, a crosta terrestre, umbral,
ciência, arte, cultura, amor fraternal e os dirigentes do planeta. Ele toma conta de tudo, vivo e atuante. Sim. Ontem nós estávamos estudando um pouco a respeito disso, né? São as coincidências, né? Eu faço parte de um grupo do Evangelho Redigir Vivo, e ontem foi justamente essa passagem do sepulcro vazio, dos dois discípulos na estrada de Emaús, e a gente fica aqui se perguntando a questão do ressurgir. A gente só consegue ressurgir porque a gente acredita na reencarnação, porque a gente tem essa oportunidade bendita, porque se a gente não acreditar na reencarnação, não tem como ter esse conceito, né, João Carlos? Sim, verdade. A doutrina espírita, ela é muito esclarecedora, né? E, portanto, consoladora. A ideia de voltarmos com oportunidade de trabalho é muito melhor do que a ideia de, bom, tenho uma vida única, e eu errei nessa vida, também acertei, e agora chegou o momento do meu desencarne. Para onde eu vou? Vou para o céu ou vou para o inferno? Percebe? Digamos, uma falta de conhecimento muito significativa que leva a tensões, que leva a preocupações que não há consolo, não são posturas de consolo. E, além disso, para outras pessoas, quando não há um esclarecimento adequado de como efetivamente é o mundo, né? Como são os ensinos de Deus, de Jesus, pela falta de esclarecimento, muitas pessoas se afastam das religiões. Né? Se afastam das religiões, não. Essa informação não faz sentido. O homem atual, com mais raciocínio do que no período da Idade Média. Então, se nós não trouxermos um esclarecimento muito profundo e claro, nós não convenceremos as pessoas a virem para uma religião para terem uma conduta religiosa adequada. E, de fato, só o Espiritismo faz o esclarecimento muito profundo para convencer ateus a voltarem para o caminho reto que nos conduz a Deus. Outros, né? Não. Lembra da morte de Cavalcante no livro Obreiros da Vida Eterna? Né? Ele era católico, mas ele praticou muito bem. Errou algumas coisas com a família, acabou se separando da própria esposa pelas condutas que ele tinha, e no momento da morte ele tem medo de morrer. Não é um dos capítulos do Céu e Inferno? É um dos primeiros capítulos que Kardec quer esclarecer como é a realidade do mundo espiritual para que nós não tenhamos medo de morrer. Mas para ele, Cavalcante, um homem praticante do bem, tanto que mereceu uma equipe espiritual para fazer a operação do seu desencarne. Ora, mas ele não tem desenvolvimento mediúnico, ele não sabe como é o plano espiritual. Para ele, ou é o céu ou o inferno, e ele tem dúvida para onde ele vai. Então ele se apega à vida, porque ele não quer passar por esse momento decisivo da sua eternidade futura. Então, né? Sim. E você pode... A Sinara está falando aqui como que é difícil dar um testemunho dessa fé quando chega a nossa hora. E é a questão do apego ainda que nós temos à matéria, né, João Carlos? O desconhecido também, enfim. Sim, o conhecimento que nós podemos angariar da doutrina espírita vai diminuir esse receio que nós temos de morrer. E uma coisa muito importante é a gente orar antes de dormir. Porque o dormir, ele de certa forma tem uma significativa semelhança com a passagem definitiva nossa para o plano espiritual. Né? Então, se nós orarmos, é muito importante a oração antes de dormir, para nós nos protegermos das influências espirituais inferiores que todos nós possuímos, é natural. Uma vez eu fui conversar com o Divaldo sobre isso, ele disse, não, meu filho, só Jesus não tinha sombra. Né? E ele não fala dele mesmo, teve o Máscara de Ferro, e ainda há outros que o influenciam, sim. Então,
é algo do mundo de provas e expiações que a gente tem que ver como um fenômeno natural. E mais ainda, lembrando de Joana de Ângeles, ela vai dizer que a maior caridade possível que nós podemos fazer, ela enuncia todas as caridades, dar remédio, dar ensino, dar roupas para quem não tem, naquela postura que ela sempre escreve com muita beleza, com muita dignidade. Mas ela vai dizer assim, a maior caridade possível são desses espíritos que estão à nossa volta, né, e que querem nos atrapalhar, mas que com uma conduta reta, eu vou trazê-los também à retidão. Então, se nós nos esclarecermos muito a respeito de como é o plano espiritual, o receio da morte vai diminuir, né? E é muito importante orar antes de dormir para a gente receber influências espirituais positivas, porque eles também trabalham e trabalham significativamente para o nosso progresso, né? Não são só influências inferiores que nós recebemos. A influência inferior é trabalho nosso. E a influência superior, quando vem, é trabalho que eu estou dando. Ele só vem porque Sim. eu estou dando trabalho. Olha, está fazendo errado. E aí o superior vem. Ele só vem nessa hora. Quer dizer, se eu estou numa conduta reta, adequada, eu nem preciso da influência espiritual superior, eu já estou para e passo com eles, trabalhando pelos outros que não são elevados. Sim. Eu estou achando, eu me recordei agora de um diálogo que eu tive com a Helena, com a minha filha hoje de manhã, no café da manhã. Eu perguntei, filha, e aí, você dormiu bem? Ah, mãe, dormi bastante, aí nem sonhei. Falei, nossa, então você descansou bastante, né? Ela falou, ah, eu não gostei não. Eu falei, como assim? Ah, eu adoro sonhar, porque eu gosto de me divertir quando eu durmo. Viu? Olha Viu? só. Então ela tem trazido emoções prazerosas dos sonhos que ela vive, né? Então, Sim. indica os bons lugares, as boas companhias que ela tem ido. Vamos estudar o livro Nosso Lar para a gente desejar ir para essa colônia e, naturalmente, trabalhar para conquistar esse desejo, né? O Sim. Bosque das Águas, né? Enfim, observar como é a estrutura da colônia Nosso Lar para que nós dirijamos o nosso pensamento para essa vida futura, o que nos ajuda a passar com mais tranquilidade as dificuldades naturais da vida, que nós Sim. mesmos escolhemos essas dificuldades, né? As então, nisso que eu iria te perguntar agora, né? O ressurgir, que é um exercício de fé, né? Que a gente sempre tem que se recordar que nós Sim. podemos sempre ressurgir das cinzas, né? Como uma fênix. Isso. E nós vamos fazê-lo, e que nós nunca estaremos sozinhos para isso. Então, a ter uma fé firme que nós não estamos desamparados. E ter resignação diante das vicissitudes da vida. E Sim. diante dessas vicissitudes, nós temos bastante seguidores no canal que não conhecem ainda o Espiritismo, que é bom a gente falar o Evangelho miudinho, né, para que fique bem claro as questões. Então, nós Sim. vamos ressurgir, mas nós vamos trazer na bagagem tudo aquilo que nós construímos, tudo que nós Sim. levamos da outra existência. E aí, João, você pode falar um pouquinho para a gente a respeito das causas atuais e anteriores das aflições? A gente está com tempo ainda, e eu acredito que é bem, assim, vem a calhar com o tema, né? Para que as pessoas Sim. tenham fé diante dessas situações. Sim, verdade. A questão 266 do Livro dos Espíritos vai dizer que muitas vezes, antes de virmos, nós escolhemos aquelas provas mais difíceis, aquelas provas mais duras. E podemos também escolher não só as provas duras, mas uma vida inteira de dificuldade, porque pelas dificuldades atuais é que nós conquistaremos o nosso progresso, né? As provas, as dificuldades, elas servem para testes de desenvolvimento das nossas virtudes. Agora, a questão 924 do Livro dos Espíritos vai dizer justamente
Escolheu essas provas, escolheu essa vida dura? Sim, escolhi essa vida dura. Então nós temos que passar por elas com resignação, sem murmurar, né? Justamente para progredirmos. Senão a gente vai ter que repetir. Aí você fala, então, você fala mais diretamente a respeito do capítulo 5, causas atuais e causas... capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Então veja o título do capítulo. A bem-aventurança surge da aflição. E Kardec vai dizer nesse capítulo que as aflições são justas, que há justiça nas aflições. Aí a gente pensa, né? Qual é o conceito de justiça? Não é só uma reparação de erros pregressos, mas envolve isso. Mas a justiça, ela tem por finalidade uma retificação, um conserto daquela alma, né? Então, se há justiça nas aflições, há também utilidade nelas. É o que dificilmente, como diz Kardec, literalmente no começo desse capítulo, ele vai dizer que o homem tem muita dificuldade de compreender a necessidade do sofrimento para nós sermos felizes. Né? A necessidade do sofrimento para sermos felizes. E esse sofrimento, sim, eles têm causas atuais, quer dizer, são erros que nós praticamos hoje em dia e que vai nos gerar dificuldade e sofrimentos, erros praticados nessa vida, que vai gerar aflição e sofrimento nessa vida. São os nossos comportamentos, né? Um caráter equivocado, uma falta de limitação dos nossos desejos, uma falta de temperança, de moderação, levando a condutas equivocadas que delas vão surgir a aflição com a finalidade de nos retificarmos e não com a finalidade de nos punirmos no sentido de nos estacionarmos. Agora, existem outras causas que elas vêm de vida anterior, né? São deformações congênitas, idiotia, as palavras literais que Kardec coloca lá, cretinismo, né? Alguma espécie de acidente que não houve uma capacidade prévia de raciocínio que pudesse impedi-lo, né? Os reveses da fortuna. Então, se essas... Puxa, mas não foi... Eu estou aqui refletindo, eu estou aqui meditando profundamente e não foi nessa vida que houve, né, uma conduta minha que levou a esse equívoco. Então, é de vida anterior. Mas a maioria dos nossos desvios são de causas atuais e não de causas futuras. Mas veja bem, não é só assim, né? Porque muitos dos espíritas ficam pensando, sempre isso é causa do passado, isso é causa do passado. Isso é causa do passado. Não. Às vezes, como tem lá no Evangelho, há uma finalidade futura daquelas dificuldades escolhidas. Então, houve erro no passado? Houve. Mas essa dificuldade atual pela qual eu escolhi passar, pela questão 266, eu não necessitava passar por essa dificuldade, mas eu a escolhi ou eu a aceitei visando uma finalidade, visando o meu futuro, visando acelerar o meu progresso, completar uma depuração. Então, percebe? Não é uma expiação que teve um caráter obrigatório. A expiação, as provas de caráter obrigatórios impostas são para espíritos ignorantes, endurecidos. Agora, os arrependidos, né, os que desejam reparar, progredir, eles escolhem provas significativas para visando o seu futuro, para a sua melhoria. No livro, aí, você que gosta do André Luiz, né, no livro Missionários da Luz, né, tem o Silvério. Silvério vai reencarnar. E a equipe espiritual que está preparando como será o corpo dele, fazendo desenhos a respeito do corpo que ele terá. Sugerem a ele, a Silvério, que ele tenha um defeito da perna. Olha, Silvério, não é obrigatório. Se você não quiser,
a gente pode dar para você um corpo perfeito, um corpo são. Porém, para a diminuição do teu orgulho, que foi a causa significativa de parte dos teus equívocos de vida anterior, você acertou e errou, mas dos teus erros foi o orgulho que te levou, nós te sugerimos que você tenha um defeito na perna. Você aceita? Sim, aceito. Aí a Anacleta, também no livro Missionários da Luz, ela pediu, né? O planejamento espiritual dela com relação ao próprio corpo era de super saúde, de um corpo até belo, e ela ficou preocupada justamente com a beleza do corpo físico. Porque ela, como mãe na vida anterior, o que ela fez? Passou a mão na cabeça dos filhos quando o pai queria, digamos, dar a eles uma conduta moral equivocada. Então, aí os filhos dele, por essa postura da mãe, dizem, não, passar a mão, coitadinho, passou a mão, coitadinho, eles estão há 40 anos em regiões inferiores. E ela, de alguma forma, carrega um percentual da responsabilidade de os filhos estarem nessa condição. Então, a vida futura dela vai ser qual? Ela vai reencarnar agora como mãe solteira, com todos aqueles filhos, eles terão dificuldades psicológicas, dificuldades físicas, e ela pede para vir com problema na tireoide. Ela quer vir gordinha, para não chamar a atenção dos olhares dos homens, para que ela não se desvie do cumprimento que ela deve ter da prova da vida dela, que será significativamente difícil. Agora, eu creio que onde eu encontrei uma escolha muito grave, de provas assim, bem difíceis, foi no livro Céu e Inferno. Dá uma lida no capítulo 8 da segunda parte do Céu e Inferno, que trata dos espíritos em expiação. Tem um jovem lá de 8 a 10 anos chamado Marcel. O Marcel, ele com essa idade, 8 a 10 anos, tinha uma deformidade congênita tal que as pernas dele eram arqueadas e encostavam perto do pescoço. Ele é bem magrinho, só pele e osso, e o corpo dele é uma ferida só. Porém, o grau de intelecto, de acuidade, de perceber, né, a finalidade da vida, a doçura, chamava a atenção dos médicos, né? E aí ele ficou num sofrimento tão grande quando ele estava hospitalizado, que ele pedia ao médico um pouco mais de remédio, além da dose adequada, para que ele pudesse orar. Então veja o grau de dor que ele sentia, que ele não conseguia orar, e ele pedia mais remédio para que ele pudesse orar. E também porque ele não queria atrapalhar os outros enfermos, né? Aí não demorou muito, ele faleceu. Para quem tivesse o olho aqui na vida terrena, ia dizer, meu Deus, esse rapaz tinha muita coisa a espiar. Mas Kardec o evoca, porque ele estava todo contorcido e ainda no momento da morte se contorceu mais ainda. Aí Kardec evoca o menino, né? Aí ele vem dizer o seguinte, que ele em vida anterior, muito lá atrás, ele efetivamente errou, se afastou de Deus, cometeu os desvios graves, e ele teve uma vida em que ele foi obrigado a expiar em condições semelhantes a essa vida última. Mas depois disso, ele teve diversas missões. E ele, nessa última missão, vejam que coisa, ele veio nessa última missão com essas dificuldades para mostrar aos homens que não existem dores que não possam ser superadas. Que a missão dele era consolar e não esclarecer. E ele dá a mensagem, quando Kardec o evoca, no lugar de Santo Agostinho. Santo Agostinho não vou falar hoje, quem vai falar hoje é o Marcel. E o Marcel chega desejando que as suas energias não se restringam ao círculo da sociedade espírita parisiense. Vejam que coisa. E Kardec, então você não estava espiando? Não. Lá atrás eu cometi equívocos, mas eu levei uma vida com essas dificuldades atuais,
até uma idade muito avançada, mas essa aqui eu escolhi, porque eu tinha por missão mostrar aos homens que não existem dores que não possam ser vencidas. E depois que ele se vai, né, dizendo justamente que o sofrimento é uma casca de um fruto muito saboroso. Ele diz que o sofrimento na terra prepara para as alegrias no céu. E depois que ele se vai, vem um outro espírito superior e diz o seguinte, olha, na morte dele, que ele parecia se contorcer em grande dificuldade, mas a alma dele plainou acima do corpo com tanta luz, com tanta beleza, que veio, sim, alguém auxiliá-lo, mas ele foi a Deus. Ele foi a Deus e disse assim, Pai, me deste por missão mostrar, né, que não existem dores que não possam ser superadas. E eu consegui provar, consegui cumprir a minha missão. Então vejam aí, né? Muitas vezes nós olhamos aquelas pessoas com uma dificuldade psicológica, uma dificuldade física, e a gente diz, meu Deus, essa pessoa aí, em vida anterior, não, é um raciocínio equivocado. Às vezes ela escolheu. Aí Kardec diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, como a gente identifica essas pessoas que escolheram essas provas? São pessoas de bons sentimentos, de instintos naturalmente vinculados ao bem, que suportam com resignação toda cristã as maiores dificuldades possíveis. E a gente encontra. Não são pessoas com títulos, né? Não são pessoas honradas aí no mundo. São pessoas esquecidas. São aquelas pessoas ali, lavadeira de roupa, né? Levando uma vida extremamente digna. Essas pessoas vão planar muito alto. Eu sempre me recordo, assim, quando eu vejo uma cena, eu penso, né, que no mundo tem injustiças, mas não tem injustiçados. E Jesus nos falou que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, que a gente saiba bem sofrer, né? Bem sofrer. Bem sofrer. Porque essa semana ainda nós gravamos aqui no Trilha uma mensagem de Paulo, que ele falava que, numa passagem que ele fala que ele combateu o bom combate, ele escreve na segunda carta a Timóteo, se não me falha a memória, combati o bom combate e guardei a fé. Então, que nós possamos nesse ressurgir todos os dias, porque todos os dias nós ressurgimos, temos uma nova oportunidade, que a gente possa combater o bom combate. E o bom combate é aquele que nós travamos conosco. Sim. Não é o combate externo, né? As coisas externas. Meu amigo, olha, uma maravilha ouvi-lo. Sempre um engrandecimento para nós, muito esclarecimento que você nos traz. E o tempo já nos cobra, né? E eu deixo você à vontade aí para suas considerações finais. Gente, vamos ter fé, né? Uma fé esclarecida. Então, devemos estudar essa doutrina espírita que ela é consoladora, mas também disciplina a nossa conduta. Porque a fé é a mãe de todas as virtudes, diz o Evangelho. Quer dizer, como disse a Jane, então é uma fé que eu tenho que usar para a minha reforma íntima, porque as virtudes não nascerão nas obras de pedra, não nascerão nos outros. As virtudes, elas nascerão nos nossos corações. E quem vai desenvolvê-la somos nós, através de uma postura de fé robusta, né? Não podemos, nas relações sociais, nos enchermos, diz o Evangelho, de ódio ou de fel. Quer dizer, numa relação social, diante de uma indiferença de uma pessoa, diante de um sofisma, de uma agressão, eu tenho uma fé um pouco fraca, não é forte, porque eu me alterei, fiquei com um sentimento de ódio. Ou não foi ódio, mas não estou bem. Não estou bem, estou com o fel, como diz o Evangelho na linguagem simples. Não estou bem, né? Indicando que a fé não está robusta o suficiente
para que se desenvolvam as outras virtudes. Porque não são as obras externas que nos levarão às colônias espirituais inferiores. São as reformas íntimas, né? São o desenvolvimento das virtudes e os afastamentos dos vícios que todos possuímos. Então, a nossa história, não vamos nos impressionar com ela, é a história comum de todos nós. Temos que nos afastar dos equívocos e desenvolver as virtudes. A fé esclarecida nos auxilia nessa direção, né? Sim, isso aí. Então é isso, gratidão mais uma vez, meu amigo, pelos ensinamentos, e vamos marcar a próxima vez para você vir aqui no canal. Para quem hoje nos assistiu pela primeira vez, o Trilha, ele tem uma programação diária, então todos os dias são postadas mensagens edificantes, escritas, e são postadas também às 7 horas da manhã. Nós postamos vídeos gravados. Hoje já são mais de 20 trabalhadores, nós ficamos muito felizes, porque o grupo está crescendo, então são mais de 20 que hoje participam, que gravam mensagens curtas, de no máximo 10 minutos, trazendo uma reflexão, uma mensagem de ânimo, de encorajamento, de fé, para que a gente já comece o dia conectado. Não nos percamos. Então, todos os dias tem essas mensagens, às 7 horas da manhã, horário local, que é aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e às 8 horas, horário de Brasília. Às segundas, nós temos às 19 horas local e 20 horas Brasília, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo sistematizado, com o Nilson e com o Aristeu. Às quartas nós temos as lives com vários convidados, né? Também um time maravilhoso aí que nos auxilia. E quinzenalmente nós temos as lives musicais, que acontecem aos domingos, às 19 horas, horário de Brasília. Aí são só músicas. E estamos preparando surpresas do canal. Acredito que ainda agora no mês de março, nós não posso dar spoiler, mas eu vou vir novidades por aí, para que a gente continue semeando, né? Semeando e mostrando essa trilha que nos leva a Jesus. Um grande abraço a todos, que Jesus abençoe e até a próxima live. Gratidão, Carlos. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.